Olá a todos! Hoje vamos falar de uma coisa fascinante. Um ambiente de computador, mas pensado não para o trabalho de escritório, mas sim especificamente para crianças aprenderem. Chama-se Sugar. Exato. Uma abordagem bem diferente do habitual. E para esta nossa análise vamos basear-nos, pronto, nas informações que encontramos num artigo da Wikipédia sobre o Sugar. É um ambiente desktop livre e de código aberto. Uhum. A ideia aqui é tentar perceber de onde veio, o que é o torna assim tão diferente, sei lá, do Windows ou do Mac que usamos todos os dias, os princípios por trás e como é que podemos, ter acesso a ele. Ok, vamos lá desempacotar isto. Força. Bem, para começar, o Sugar não apareceu assim do nada. Foi desenvolvido inicialmente como parte, pronto, do projeto One Laptop per Child, o OLPC, aquele portátil pequenino, um XO1. Sim, sim, o portátil verde e branco. Mas essa ligação, quer dizer, evoluiu. Desde maio de 2008, mais ou menos, o desenvolvimento passou para a Sugar Labs. É uma organização sem fins lucrativos, já separada do OLPC. Ah, ok. E como é software livre, com a licença GNU GPL, que basicamente garante liberdade para usar, estudar, modificar, partilhar, muitos dos contribuidores são mesmo voluntários. Pessoas da comunidade global que nem sequer trabalham para a Sugar Labs ou para o LPC. Isso é interessante, mostra bem a força do open source, não é? Sem dúvida. É um projeto muito comunitário. E essa diferença nota-se logo na interface, imagino. Esqueçam lá as ideias de ambiente de trabalho, ou pastas, ou janelas umas por cima das outras. Nada disso. No Sugar, cada aplicação, que eles chamam atividade, corre em ecrã inteiro. A ideia é mesmo focar a atenção da criança numa coisa de cada vez. E depois ao jornal. Epá, aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Mas como é que isso funciona então sem as pastas? Pois o jornal é talvez a mudança mais radical e inteligente. Em vez de obrigar a criança a pensar onde é que eu guardo isto, o Sugar grava tudo automaticamente. Tudo? Sim, o progresso todo. E depois, para encontrar trabalhos antigos, não andas a navegar em pastas. Vês uma linha do tempo visual, ou então filtras pela atividade que usaste, ou pelo tipo de fecheiro. Uau! Remove completamente aquela camada de gestão de fecheiros, que para quem está a começar pode ser confusa. Foca-se no trabalho que foi feito. Faz sentido. E o que é fascinante aqui é a filosofia por detrás disto. O mantra deles é baixo andar, sem teto. Baixo andar sem teto. Explica lá isso. Quer dizer, a base, o baixo andar, é super simples, muito acessível para quem nunca pegou num computador. Mas essa simplicidade não limita. Quem for mais curioso, mais avançado, pode ir muito mais longe. Explorar, modificar o sistema. Não há um teto. Percebo. Oferece uma entrada fácil, mas não bloqueia o crescimento. Exatamente. E essa simplicidade toda, imagino que não tenha sido só uma questão pedagógica. As limitações do próprio hardware do X10 original também devem ter pesado, não? Pouca memória, processador mais modesto? Claro, claro. Isso ditou muitas regras. Daí os menus serem baseados em ícones muito claros, não haver coisas como o duplo clique, por exemplo. Pois. As restrições do hardware acabaram no fundo por forçar um design muito focado, minimalista, e que por acaso até se revelou bastante bom do ponto de vista pedagógico. Menos distrações, mais foco na tarefa. Falando em modificar, outra coisa curiosa é a tecnologia que usaram. O Sugar é escrito maioritariamente em Python, certo? Isso tem implicações práticas. Tem sim. Python é uma linguagem interpretada. Isto significa que o código é lido e executado de forma mais direta. Geralmente é mais fácil de ler e de modificar do que linguagens compiladas como o C, que se usa muito no Windows ou no GNOME. Ok. E isso não só facilita a vida a quem quer contribuir para o projeto, como abre a porta para que os próprios miúdos mais avançados possam começar a espreitar e a mexer no código. Alinha-se perfeitamente com a tal filosofia do sem-teto. Faz todo o sentido. E apesar de ter nascido para o XO1, o Sugar não ficou preso a ele, pois não? Não, de maneira nenhuma. Hoje em dia, podes instalar o Sugar como um ambiente de trabalho alternativo em várias distribuições de Linux conhecidas. Fedora, Debian, Ubuntu. A sério? Sim, e até podes experimentar dentro de máquinas virtuais no Windows ou no macOS. Qualquer pessoa pode explorar. E há aquela forma ainda mais fácil, o Sugar on a Stick. O que é isso exatamente? Basicamente, é uma versão completa do Sugar que metes numa pen USB. Precisa ter pelo menos 1 GB, acho eu. Depois, arrancas o computador a partir da pen. Ah, como um live USB. Exato. Entras diretamente no ambiente Sugar sem instalar nada no disco rígido. É uma forma ótima de experimentar ou usar o Sugar em qualquer computador. Aquilo tornou-se tão popular e estável que agora é um Fedora Spin. Um quê? Um Fedora Spin
É tipo uma versão oficial, suportada e distribuída pela comunidade Fedora, focada num propósito específico, neste caso, o Sugar. Percebido. E software? Há coisas para fazer lá dentro? Atividades, como eles chamam? Penso o Sugar na educação. E que tipo de atividades? Olha, desde desenho, música, programação visual simples, até jogos educativos. Há muita coisa. Convém só lembrar que no hardware original do X01, com 1 GB de flash e 256 MB de RAM, não convinha ter muitas coisas abertas ao mesmo tempo, senão ficava lento. Claro, com esse hardware. Mas em computadores modernos, isso já não é problema nenhum. Ok. Então, resumindo isto tudo, o que é que tiramos daqui? O Sugar é de facto um ambiente de aprendizagem diferente, pensado de raiz para crianças, quebra com as metáforas habituais do desktop. Tem ideias inovadoras como o jornal, o foco no ecrã inteiro, uma filosofia clara, o tal baixo andar sem teto, e beneficia da flexibilidade do Python, do desenvolvimento aberto, e é super acessível com coisas como o Sugar on a Stick. Exato. E se ligarmos isto ao panorama geral? O Sugar é um exemplo muito forte de como se pode desenhar tecnologia com um propósito muito específico, com um público-alvo bem definido neste caso, e a educação das crianças. Sim. Contrasta imenso com a abordagem mais genérica, tipo tamanho único, da maioria dos sistemas operativos que usamos. E mostra mais uma vez como a colaboração aberta e o software livre podem criar ferramentas com um impacto social brutal, muito para além do lucro. Pois é. Fica então uma questão para pensarmos. Será que há outras áreas da nossa vida digital que podiam beneficiar de interfaces desenhadas assim de forma tão focada, tão radicalmente focada num objetivo ou num público, talvez abandonando a metáfora universal do desktop a que já nem ligamos, de tão habituados que estamos? É uma excelente pergunta para refletir.